Bom dia, minha gente, tudo bom? Vamos lá, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural e eu passo sempre por aqui para te dar dicas de produção cultural, para te ajudar a viver de produção cultural. Eu vivo de produção cultural há mais de 20 anos, então eu acho que eu tenho aí alguns atalhos para te mostrar, para você chegar mais rápido nessa condição, né? E se você quiser que eu fale sobre algum assunto específico, me fala aqui nos comentários, manda um direct para mim, que eu vou adorar fazer uma live, falar aqui um pouco sobre o que você está realmente precisando saber, tá certo? E se você ainda não me conhece, e você gosta de produção cultural e você quer de fato viver de produção cultural, eu te desafio a maratonar os meus vídeos, dá uma olhadinha no meu perfil, dá uma olhada no canal, porque tem muita coisa, muitas dicas que eu acho que vão te ajudar nessa caminhada. Hoje eu vou falar sobre orçamento, porque às vezes a gente está pensando em fazer um evento, né? Sei lá, vou fazer um festival, estou inventando aqui o meu projeto cultural. E aí dá aquele medinho, dá aquela insegurança na hora de fazer um orçamento, né? Porque a gente precisa levantar preços, né? A gente precisa passar preços para as pessoas de tudo que a gente vai usar, né? Então como é que eu faço para ter segurança na hora de fazer o orçamento do meu projeto cultural, né? Primeiro vamos pensar o que é um orçamento. Um orçamento de um projeto cultural é a junção de tudo que você vai gastar. É uma planilha ali que você vai escrever todas as despesas que você vai ter no projeto. Isso é um orçamento na minha cabeça, tá? Para você, é sobre isso que eu tô falando aqui agora, certo? É sobre esse tipo de orçamento que eu tô falando. Qual é o orçamento do meu festival? Então eu tenho que juntar tudo que eu vou gastar, todos os detalhes. Eu vou gastar com impressão de ingresso, eu vou gastar com água. Eu tenho que listar todas essas despesas para poder no final entender quanto vai custar de fato esse projeto para ele acontecer, certo? E por que eu tenho que passar os orçamentos? Sem orçamento eu não consigo enxergar se de fato vai ser possível que vai ser... Eita! Eu não consigo enxergar se de fato o meu projeto é viável, certo? Porque eu posso estar delirando, eu vou fazer, né, sei lá, botar um elefante cor-de-rosa na lua e vou levar 150 pessoas para lá. Aí eu faço o orçamento e vejo que não vai rolar. Por quê? Porque é muito caro, muito dinheiro, não vou conseguir. De onde é que eu vou tirar tanto dinheiro para levar um elefante cor-de-rosa, primeiro que não tem, né? Pintar o elefante de cor-de-rosa, levar para a lua mais 150 pessoas fora equipe? Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Quanto isso vai me custar? Vai me custar tão caro que é uma ideia que não vai sair do papel. Então é muito importante ter o seu orçamento, ter o orçamento do seu projeto para você entender se ele de fato é viável. Falei de um exemplo muito assim, discrepante, um exemplo muito doido, mas eu posso falar para vocês de um exemplo mais simples, assim, por exemplo, eu quero fazer um festival de 3 dias. E quanto isso vai custar? Cada atração, como são atrações muito famosas, vão me custar 400 mil reais cada. E eu quero 3 atrações por dia. Massa, você vai gastar 1.200.000 de atração por dia, são 3 dias, né? Qual é o seu orçamento? Qual é a verba que você tem para fazer isso? Eu tenho 500 mil para fazer tudo. Então você não vai fazer esse festival que você está pensando. Você vai botar atrações menores, você vai, né? Não precisa ter tanta repercussão para o cachê ser tão caro, entendeu? Aí você vai adequar a sua realidade, entendeu? E por isso que é muito importante a gente fazer orçamento. Porque às vezes a gente fica delirando, a gente fica viajando e a gente esquece que a gente tem um limite, né? A gente esquece que a gente vai precisar, né, enxergar qual é a nossa realidade. E aí é importante você concentrar no orçamento e entender de fato qual é o tamanho do seu projeto, certo? E por que esse momento de fazer o orçamento me deixa tão inseguro? Porque nesse momento você está assinando a responsabilidade com outras pessoas, a responsabilidade com você mesmo, né?
E é nesse momento, quando você faz o orçamento, que se você esquecer de alguma coisa, quem vai pagar o prejuízo é você. Por isso que dá esse medinho, né? E a gente tem que entender que essa responsabilidade é do produtor. A responsabilidade de levantar o orçamento, de fazer com que o evento de fato aconteça, né, com a grana que você disse que ia conseguir fazer, é do produtor, certo? E aí, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de passar o orçamento, tá? E por isso também que a gente se sente muito inseguro nesse momento, porque imagina, eu esqueci de colocar, sei lá, o figurino e vou ter que fazer o figurino, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Entendeu? Aí você vai ter que ou correr atrás, articular, pedir apoio de alguém e tal, ou você vai ter que pegar o dinheirinho do seu bolsinho e pagar, tá certo? E por que as pessoas que recebem esse orçamento sempre questionam o valor? Pausa dramática. Quem está lhe pedindo um orçamento, por exemplo, me faz um orçamento para fazer esse evento aqui na minha cidade, aí você vai mandar o orçamento. E ele também vai ter limitações, né? Poxa, você me pediu 200 mil, eu só tenho 150 mil. E aí, vai fazer? Vai lá. Isso acontece muito. Aliás, isso é o normal, né? Então, na hora que as pessoas receberem o seu orçamento e questionarem o valor, não deprime, tá? Não sofra com isso, porque isso é a coisa mais normal do mundo. Isso, na verdade, é o modus operandi. As pessoas sempre têm essa coisa de querer pechinchar, de querer lucrar, de querer, né, querer ganhar em cima, ou de querer, ou de não realmente ter uma limitação, e aí vai ter que dizer, Carlinha, eu não tenho 200, eu tenho 150, rola, será que a gente não consegue readequar o projeto a esse valor? Isso é uma coisa normal, então não deprima, não fique triste, é assim que acontece. E você vai adequando. A gente tem que entender que um projeto cultural, quando ele vai acontecer, ele é um acordo, certo? Você vai fazer um acordo com alguém. E esse acordo, ele não precisa ser exatamente o que você falou no início. Se ele disser assim, olha, eu não consigo te dar 200 mil, eu consigo te dar 150. Aí você diz, então eu não vou fazer 3 dias de evento, mas eu consigo fazer 2. Eu consigo tirar daí 2 dias, eu consigo, tirando um dia, eu consigo cobrir com 150. Você vai fazendo ajustes, né? Isso é ajuste que você vai fazendo devagarzinho e chegando a um valor comum. Um valor que a pessoa pode pagar e um valor que você vai receber e você não vai ter prejuízo. Você vai conseguir executar o que você está se propondo a executar e também, claro, você vai ganhar por isso, que nem relógio trabalha de graça. Tá? E existem algumas formas de levantar o orçamento do seu evento cultural, certo? Você pode levantar o orçamento, por exemplo, entrando em contato com seus fornecedores. Essa, para mim, é a forma mais segura de se fazer um orçamento, né? Primeiro, você vai pensar assim, Carlinha, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que usar no meu orçamento? O que eu tenho que listar? Para isso, você vai ter que fazer um checklist primeiro, certo? O que é um checklist? É uma lista de todas as coisas que você vai usar. E para isso, você vai precisar exercitar a sua capacidade de divisão além do alcance, certo? Você vai ter que conseguir enxergar tudo que está escondido dentro da cena do seu evento cultural. Então, quando eu olho para o meu evento cultural, eu vejo que tem público lá dentro, aquele público entrou por algum motivo. Alguém disse para eles, então eu tenho que pensar na comunicação. Eles compraram o ingresso, então eu tenho que pensar na bilheteria. Eles pegaram o ingresso e pagaram. Meu Deus, Carlos Malta, coisa linda, meu Deus, que saudade de você, coisa linda. Que honra ter você aqui, uau. Malta, eu tô contando pra galera como é que faz um orçamento de um evento. Ele tá aqui falando, queridona, que bom, que massa, vontade de abraçar. Um abraço pra você. Que saudade das nossas andanças por aí, dando muita gargalhada com quem tem violado, né? Saudade. Apareça aqui em Recife, menino, pra gente se ver, viu? Eu tô contando pra galera como é que se faz um orçamento de um evento cultural, pra galera não entrar em roubada, certo? E ele tá mandando abraços gigantes, abraço pra você também, massa. E aí, quando... Até desconcentrei agora, volta, foi mal, fiquei muito feliz de ver Carlos Malta aqui.
Que massa. Como é que eu faço para levantar, né? Então eu preciso parar para pensar tudo que eu vou gastar. Na hora que eu vou fazer o orçamento, né? Na hora que eu vou levantar tudo que eu vou gastar, eu preciso enxergar tudo que está escondido ali, tudo que está camuflado no meio da minha cena, né? Então, como eu estava falando, se o público chegou ali, ele precisou de comunicação, as pessoas souberam de alguma forma. Então, eu tenho que lembrar de botar na minha... Acho que a nossa conexão caiu, acho que voltou, talvez. Eu preciso colocar ali, no meu orçamento, eu preciso colocar divulgação. Aí, o público entrou ali porque comprou um ingresso, então eu tenho que lembrar de bilheteria, eu tenho que lembrar de imprimir ingressos, eu tenho que lembrar de alguém para ficar na portaria, para recolher esses ingressos, para bipar os ingressos se for um ingresso digital, né? Aí eu olho para o palco e vejo lá artistas, vejo cenário, vejo figurino, tudo isso eu preciso orçar. Eu preciso orçar esse teatro que a pessoa está dentro, de repente tem um palco de rua. Quem botou aquele palco ali na rua? Quanto vai me custar esse palco? Tem camarim? Eu tenho que construir o camarim? Quais são as comidinhas que vai ter no camarim? Isso é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da nossa carreira de produtor. E a gente vai todo dia colocando mais informações e mais informações nesse checklist. E você vai guardando esse checklist para você, sabe? Você só vai colocando mais coisas lá, você não apaga nada para você não esquecer de nada. E na hora que você vai fazer um evento, você pega esse checklist e vai olhando tudo. Vai usar ambulância? Não, não vai porque é um evento pequeno. Vai usar brigadista? Não, não vai porque é um evento pequeno. Mas deixa ela na lista, para você não se perder depois, entendeu? Então é muito importante você começar a construir essa lista para a lista da vida, né? A lista da vida. Começar a construir e ir realmente fazendo uma lista bem longa para você não esquecer de nada. E aí quando você vai fazer seu orçamento, você pega essa lista e você vai ver quem são os fornecedores que você vai contactar, quais são as pessoas com quem você pode falar, que vão te dar um orçamento real, vida real. Eu vou fazer um orçamento com orquestra em praça pública, eu preciso de equipamento de som. Eu vou ligar para o meu fofíssimo fornecedor de equipamento de som e dizer, olha, eu preciso de equipamento de som para uma orquestra com tantos instrumentos, de tal dia, são 2 dias, quanto custa? Aí ele vai me dizer e eu vou colocar no meu orçamento. Quando a gente faz um orçamento assim, falando com fornecedores, a gente vai ter um orçamento mais seguro, certo? Porque você vai estar colocando o que de fato o mercado está pedindo naquele momento, tá? Mas existe uma outra forma de levantar esse orçamento, que pode ser usando sua memória de custos. Por exemplo, você faz um evento todo ano. Então, todo ano você já sabe exatamente quanto é que você gasta. Aí você usa aquela memória para fazer o seu próximo orçamento. Mas você tem que lembrar que agora, infelizmente, nós temos inflação no Brasil e aí você precisa lembrar de corrigir esses valores, certo? Ou, de repente, corre para o fornecedor de novo, ou você mesmo corrige dentro de uma coisa que fique melhor, né? Quando você faz assim, esse levantamento usando sua memória de custo, você acaba fazendo isso uma coisa mais rápida. Às vezes você precisa entregar muito rápido. E aí o que acontece? Às vezes você aprovou e aí você tinha previsto lá R$10 para o som. E aí você, de repente, o cara do som diz, é R$12, não é 10. Aí, nesse momento, é o momento que você vira pro fornecedor e faz, tu faz por 10? Porque eu só tenho 10, porque foi o que eu coloquei no orçamento. E se você tem uma boa relação com o seu fornecedor, você acaba conseguindo fazer. Mas aí no próximo você já corrige esse valor, certo? Para ficar legal. Cícera tá dando bom dia Cícera, bem-vinda. Tem uma outra forma de fazer o levantamento também, esse orçamento, certo? É você fazer esse orçamento junto com quem te pediu esse valor. Às vezes ele é um produtor também igual a você, né? E diz, tô precisando de um orçamento, você quer? Aí você senta junto com ele e vocês vão trocando figurinhas da memória de custo que ele tem, da memória de custo que você tem, e vocês constroem isso juntos também. Funciona super bem quando você tá trabalhando com outro produtor, entendeu? Isso é uma coisa que dá legal também, né? Então, o que você tem que fazer é levantar exatamente tudo que você vai gastar no seu projeto. E às vezes
você tem, o seu orçamento é feito de uma forma diferente, ao contrário. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto para um edital, normalmente no edital tem dizendo assim, ó, o seu projeto só pode ir até 150 mil. Então você tem 150 mil para fazer aquilo. Você não adianta você pedir mais, que não vai dar mais. Entendeu? Então uma outra forma de você fazer o orçamento é você pegar todas as suas demandas, né, e as despesas todas e fazer caber no valor que você tem, certo? Então você vai fazer o tamanho do seu evento cultural de acordo com aquele valor, né? Você já vai colocar ali dentro e ver o que é possível fazer com aquele valor. É uma outra forma também de fazer o orçamento. Lembrando sempre que a gente vai sempre pegar aquela nossa lista imensa de coisas, de tudo que eu posso precisar no evento e vou conferindo se eu estou colocando realmente tudo. Não adianta a gente fechar os olhos para uma despesa porque não vai caber no meu orçamento, deixa para lá. Não, se ela vai acontecer, você vai ter que colocar lá. Tem despesa que não vai acontecer, tem despesa que você uma escolha que você está fazendo. Por exemplo, eu decidi que eu vou colocar, deixa eu pensar aqui, que eu vou levar todo mundo de avião para esse festival. E aí, olha, não vai caber no meu orçamento, então eu vou levar todo mundo de ônibus, aí vai caber. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Você tem como fazer ajustes para caber dentro do orçamento, mas você não pode simplesmente dizer, não vou levar ninguém, aí o negócio não vai acontecer. Entendeu? Você de fato vai precisar ter uma despesa com transporte? Vai. Aí você vai ver que tipo de despesa você vai conseguir fazer, tá certo? Vai para botar dentro do seu orçamento e caber direitinho, mas você não pode ignorar que essa despesa existe, certo? Então é o seguinte, eu acho que o X da questão é não faça um orçamento sem referência, certo? Liga para o seu fornecedor e pede um orçamento ou usa a memória que você já tem, né? De um orçamento que você acabou de fazer, um evento que você acabou de fazer. Eu sei exatamente quanto é para alugar radiocomunicador, porque eu acabei de alugar. Beleza, então é mais ou menos esse preço mesmo, bota aí no seu orçamento. Mas não faça sem referência, tá? E tem uma coisa que às vezes a gente passa, que é assim, você vai e fala com o patrocinador e coloca lá um projeto, ou coloca num edital um projeto de 200 mil. Aí o edital te responde dizendo, olha, seu projeto foi contemplado, parabéns, você fica feliz. E aí nesse momento ele diz, mas a gente vai precisar fazer um pequeno corte. Ao invés de te entregar 100 mil, vou te entregar 50 mil, para você fazer a mesma coisa. Já vivi isso, tá? E uma coisa que eu aprendi é que você não precisa fazer a mesma coisa. Quando você entrega um orçamento de 100 e ele quer que você realize com 50, isso significa que você estava mentindo naquele outro orçamento, né? E você não está mentindo no outro orçamento. Então você precisa dizer para ele que você até consegue baixar um valor ou outro negociando com o fornecedor, mas que não dá para baixar tanto. Então o que você vai fazer é negociar. Por exemplo, eram 3 apresentações dessa peça de teatro. Vai ser 3, vão ser 2. Tudo bem? E olha, do outro lado da tela, do computador, do sistema, tem uma pessoa que está conversando com você. E você tem que lembrar que é uma pessoa. Que aí nesse momento que você lembra que é uma pessoa, aí você consegue dizer para essa pessoa assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 2 apresentações, vocês topam? Vamos fechar? E você explica, porque quando eu fiz o primeiro orçamento, eu fiz um orçamento muito verdadeiro. Eu pedi orçamento dos meus fornecedores e tal. E aí eu não consigo fazer a mesma coisa com metade do dinheiro. Eu só consigo fazer com o dinheiro todo, né? Mas eu consigo fazer menos com metade do dinheiro e a gente consegue realizar o projeto de qualquer forma. Só que vai ser uma quantidade menor. Dá para negociar e as empresas topam, tá? Só para vocês saberem, isso não vai... Às vezes a gente fica com medo, se eu disser que não vou fazer pelo preço total, eles não vão mais me dar nem esse pouquinho de dinheiro que eles estão dizendo que vão me dar. Não acontece isso. O que acontece é uma negociação normal, tá? Não fique histérico, vai dar bom. Certo? Gente, eu preciso dizer uma coisa aqui, porque como eu já caí nessa cilada, e eu tô aqui para fazer com que você não caia na cilada, eu tô aqui para fazer com que você passe por cima dos seus obstáculos, né? E te mostrar os atalhos. Então, por favor, não caia nessa. Na hora que você estiver fazendo o seu orçamento,
Não esquece de colocar despesa com imposto, se você vai ter. Já caí nisso. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu fiz um evento, então era assim, eu pagava todas as despesas do evento, pagava tudo. E aí me fizeram um pagamento, eu emiti uma nota fiscal minha com o valor todo do evento. E aí a pessoa cumpriu tudo direitinho que estava dizendo. Foi lá, fez o pagamento, emitiu a nota fiscal, entreguei para ele, esqueci de calcular que eu ia ter despesa com imposto. Tudo que eu ia ganhar foi de pagamento com imposto. Beijo, tchau, meu cachê e algo mais. Porque eu esqueci de botar despesa de imposto. Porque toda vez que eu emito uma nota, eu pago impostos. E como eu dei uma nota para o evento todo, eu paguei impostos em cima de uma nota altíssima e esqueci de contabilizar os impostos. E aí eu tive que pagar do meu bolso e eu não ganhei nada para fazer esse negócio. Então, por favor, na hora que você for calcular fazer o orçamento do seu projeto, da sua apresentação, seja lá do que for, não esquece que tem impostos para pagar, né? Então, verifica se tem, sabe? Porque às vezes, por exemplo, quando você recebe a verba de um edital, você não paga imposto por essa verba que você recebe, porque na verdade essa verba não é sua, ela é uma verba do patrocinador que você está administrando. Então você vai receber essa verba temporariamente para distribuir para outros fornecedores. E cada fornecedor que você distribui vai te emitir uma nota fiscal. Então ele é que vai estar pagando os impostos, entendeu? E você vai emitir a sua nota fiscal pelo seu trabalho. Você vai pagar o imposto somente em cima do seu trabalho. Mas nesse caso, no caso do exemplo que eu dei, o que eu fiz? Eu dei uma nota por tudo. E aí eu tive que pagar os impostos de tudinho, entendeu? Preste atenção, se você vai emitir nota, você vai pagar imposto. Isso não é ruim, tá, gente? É só que você não pode esquecer de contabilizar isso, tá bom? Pagar imposto vai acontecer, faz parte, isso só significa que você é uma empresa organizada, estruturada e que está em dia com todas as suas obrigações. Vai pagar imposto, paga imposto direitinho, mas não esquece de colocar isso no seu orçamento, tá? E aí você pode pensar, eles sempre pedem para baixar o valor porque meu produto não tem valor. E não é isso. Eles pedem para baixar o valor porque toda vez isso é uma negociação, né? Isso é um negócio. E como todo negócio, as pessoas vão, de alguma forma, tentar negociar, né? Tentar fazer acordos e tal, e enfim, faz parte do processo. Não é porque o seu projeto é bom nem ruim, é porque faz parte do processo, é assim mesmo, tá? E você pode me dizer assim, eu não sei a quem pedir referência de valor, né? Eu sempre gosto de trabalhar com indicações. Alguém me indica, por favor, tal coisa? Alguém me indica um fornecedor de som? Alguém me indica um fornecedor de luz? Né? Na hora H, se eu não sei, ninguém me indicou, eu corro para o Google. Mas no Google, eu vou procurar somente o que o que não é, como é que eu posso dizer, fundamental para o meu projeto. Por exemplo, sei lá, radiocomunicador, que é uma coisa que, deu galho, não funcionou o radiocomunicador, não tem problema, porque eu uso meu celular e eu vou me comunicar com as pessoas e está tudo bem. Entendeu? Ele é só um conforto. Aí dá para eu catar no Google uma empresa que está fazendo, isso aqui está fazendo aqui nesse lugar, pronto, vou contratar essa aqui. Mas coisas, por exemplo, equipamento de som, só por indicação, só realmente trabalhando com pessoas que você confia, tá? Alguém que te disse que confia, aí você vai e pede o orçamento dessa empresa, tá certo? Você tem que entender que os preços, eles não saem da sua cabeça. Não é você que inventa o preço, tá? Eles têm que estar, de fato, ancorados na realidade mesmo, certo? E ainda mais agora que a gente tem inflação, né? Então, realmente, o preço tem que ser um preço real para você colocar no seu orçamento. Senão, depois, você vai se dar mal. Muito, muito cuidado com isso, tá? Resumindo toda a nossa conversa, como é que eu faço para ter segurança com relação ao orçamento do meu evento cultural? Para fazer um orçamento com responsabilidade e segurança, é importante você ter referências. Então, levante os preços, né? Divida suas dúvidas com seus fornecedores. Não sei nem como cobrar isso. Divida isso com o seu fornecedor, né? Eu vou precisar de um equipamento, mas não sei direito
que tipo de equipamento. Aí, de som, por exemplo, aí o cara do som vai dizer assim, me diz quais são os instrumentos que vão tocar, que eu te digo quais são os equipamentos que você vai precisar. Então, divide um pouco isso com o seu fornecedor, certo? Mas, na hora que você pedir um orçamento ao fornecedor, deixe claro para esse fornecedor que você está só fazendo um levantamento para que eles não fiquem ansiosos, tá certo? Porque às vezes você fala e o fornecedor vai ficar no seu pé. E aí? E aí? E aí? E aí? Né? Então já deixa claro, eu estou só fazendo um levantamento aqui, colocando num projeto e vamos ver se a gente consegue aprovar. Se por acaso você já tem uma memória de custo confiável, né, use com responsabilidade, tá? Ela pode acelerar muito esse processo de elaboração do seu projeto ou do seu orçamento. E algumas palavras são muito importantes na hora de montar o seu orçamento: responsabilidade, coerência, transparência e verdade. Use essas ferramentas e você vai garantir a satisfação do seu cliente e a tranquilidade da sua produção, certo? Então, fica aí a dica de Carlinha Navarro para vocês fazerem seu orçamento e a gente se encontra aqui em uma outra oportunidade. Se por acaso ficou alguma dúvida, se por acaso ficou, quero que você aborde um outro tema, quero que você fale sobre outro assunto, manda nos comentários desse vídeo ou manda no direct pra mim, que eu vou adorar fazer aqui uma live só pra você, tá certo? Ó, beijo grande e fui!